Eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 33, versículo de número 11. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre algo que eu li aqui em Êxodo 33 e achei muito interessante. Vamos lá. Êxodo 33, 11. Está ali. O Senhor falava, pode acompanhar aqui na tela, o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Versículo seguinte. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, tornava ao... Volta um pouquinho, minha filha. Vou repetir, queridos. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, ponto e vírgula. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Vou repetir esse finalzinho. Mas Josué, filho de Num, nessa versão, seu servidor ou seu auxiliar, nunca se afastava do meio da tenda. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu queria compartilhar então com os irmãos uma palavra com base nesse versículo. Mas antes, eu vou dizer para os irmãos que a tenda, o tabernáculo, a tenda fazia parte do tabernáculo. Êxodo capítulo, pode deixar nessa tela aí, Êxodo capítulo 25, Deus vai dar para Moisés as instruções acerca do tabernáculo. Vou falar do tabernáculo porque daqui a pouco nós vamos entrar na tenda, só para que os irmãos entendam melhor. Então, no capítulo 25 de Êxodo, Deus dá a Moisés a planta baixa para a construção do tabernáculo, e o Senhor dá todas as medidas e especificações do tabernáculo, todos os compartimentos do tabernáculo, Deus dá para Moisés, a partir de Êxodo capítulo 25, e isso nos mostra que Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que trabalha com organização, porque todas as medidas, todos os utensílios, todo o material que deveria ser utilizado na construção do tabernáculo, tudo isso previamente Deus dá para Moisés. E Moisés então vai construir o tabernáculo. E esse tabernáculo, mais adiante, ele vem a ser a tipologia ou a figura de Cristo. O tabernáculo no Antigo Testamento apontava para Cristo, que viria mais adiante. Os irmãos sabem que o tabernáculo, ele é o lugar de habitação, ou da habitação de Deus, entre o seu povo, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. E naquela época, o povo de Israel tinha saído do Egito e estava rumando a Canaã, mas nessa caminhada em direção a Canaã, eles ficam muitos anos no deserto. E ali no deserto, o povo, para que Deus se manifestasse no meio do povo, Deus ordenou a Moisés então que se construísse um tabernáculo. O tabernáculo, conforme os irmãos vê nessa figura, era
isso aí. Em volta do tabernáculo, no arraial, ficavam as tribos de Israel, as famílias, cada um acampado em tendas, em volta do arraial. Em uma das viagens que nós estivemos em Israel, nós tivemos a oportunidade de visitar no deserto, numa região entre o Mar Morto em direção ao Mar Vermelho. Nós tivemos a oportunidade de visitar uma réplica do tabernáculo nas medidas originais, conforme especificado em Êxodo. Foi feito e existe hoje essa réplica do tabernáculo ali em Israel, no deserto. Você percebe que o tabernáculo, dentro do tabernáculo tem uma tenda, não é? Lá dentro tem uma tenda. Nós vamos falar dessa tenda daqui um pouquinho. Então, nesse tabernáculo, quando você entra no tabernáculo, a primeira coisa que você dá de cara é o átrio ou o pátio. O pátio era um espaço do tabernáculo que era fechado por uma cerca feita por cortinas de linho fino retorcido e que era presa por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. E quando você entrava nessa parte cercada, essa cerca que você está vendo, ela é de linho, é um tecido que está como muro ali. Vamos imaginar como se fosse um muro. Quando você entra, você vai dar de cara com o altar de holocaustos. E nós temos a imagem do altar, não é? Ou o altar de bronze. O altar de bronze, irmãos, que é a próxima imagem. O altar de bronze, ele era o altar de sacrifícios, altar de holocaustos, que Moisés ali oferecia. Pode passar a próxima imagem, ela está um pouco grande, o retratista não era muito experiente. Esse é o altar. Quando a gente entra no tabernáculo, você dá de cara com esse altar. Dentro dele, você vai ver na próxima imagem como que era. Olha aí era o local onde se colocava o animal ali para oferecer, não é, as ofertas queimadas. Ali era um lugar onde era também oferecido o sacrifício, não é, pelo povo. Então, quando você entrava no tabernáculo, você ia dar de cara com esse altar, né? Com esse altar. Mais adiante, queridos, nós vamos perceber, pode passar a próxima imagem, nós vamos encontrar aí a bacia de bronze. Essa bacia era o lugar onde, não é? O primeiro era o altar, essa bacia de bronze era o lugar onde os sacerdotes se lavavam as mãos, lavavam os pés, antes de entrar lá no interior da tenda, aquela tenda que nós vimos, né? Lá, para eles entrarem, eles tinham que primeiro lavar as mãos, eles tinham que lavar os pés, e ali nessa bacia, ou nessa pia de cobre, né? A água era limpíssima, brilhava como a luz do sol, e quando os sacerdotes lavavam suas mãos e pés, a sujeira descia para o fundo da pia, o que indicava que eles estariam já se dirigindo para entrar no próximo lugar. Pode passar a próxima imagem. Então, dentro ali no pátio, nós vimos aquele altar onde se sacrificavam os animais, nós vimos a pia de bronze, e depois tem a tenda. Agora, quando você entra dentro dessa tenda, tem dois ambientes. O primeiro ambiente, não é o lugar santo. Essa imagem é mais ou menos nessa medida, não é algo muito grande, não cabe muitas pessoas. O povo que estava no arraial não podia entrar aí, somente os sacerdotes. Volta à tela anterior. Essas duas telas estão no mesmo ambiente. Nesse ambiente do lugar santo, queridos, nós encontramos ali o candelabro. Que também é chamado de castiçal, ou candeeiro, de ouro, com suas 7 lâmpadas, não é? Tinha ainda a mesa dos pães da proposição, aquela figura, a próxima figura, essa daí, a mesa com os pães da proposição. Então, dentro do lugar santo ficava o candeeiro ou castiçal,
ficava a mesa dos pães da proposição, e do outro lado ficava o altar de incenso. O altar de incenso é esse daí, já estava mais próximo lá das cortinas, não é? Ali eram queimados os incensos, não é? E esses três, na verdade, esses três ingredientes faziam parte ali do lugar santo. Agora, mais adiante, não é? Mais adiante nós vamos ver uma cortina, que é a próxima imagem. Aí é a cortina. Daí para frente, queridos, está o lugar santíssimo, o Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos, os sacerdotes não podiam entrar. Só quem podia entrar era o sumo sacerdote, e ele só entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício pelos pecados da nação. Então, aí nós já estamos dentro do Santo dos Santos. Volta a imagem, por favor. Na imagem anterior, nós vemos que tem essa cortina. Quando se abre a cortina, lá dentro, então, no Santo dos Santos, tem a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança, os irmãos sabem, que ela era o maior símbolo da presença de Deus para Israel. E dentro da arca estavam guardadas as 2 tábuas, onde Deus escreveu os 10 mandamentos, representando a lei de Deus. Dentro da arca também tinha um jarro, não é, de maná, representando a provisão de Deus. E tinha também a vara de Arão, que havia florescido, não é, como aviso contra a rebeldia. Tudo isso estava dentro desta arca, não é? E tudo isso, queridos, que os irmãos viram, esse tabernáculo, esses utensílios, a tenda, essas coisas todas, pode voltar para a imagem inicial, essas coisas todas não foram construídas por fruto da imaginação de Moisés. Não foi Moisés que pensou, vou fazer assim, vou fazer daquele jeito, vou fazer dessa maneira, com esse tecido. Não, Deus, ele deu tudo para Moisés, especificamente como deveria ser cada detalhe, né? O que Moisés fez ali não é algo que ele aprendeu nas escolas acadêmicas, por exemplo, do Egito. Não, o que ele fez ali, ele recebeu diretamente de Deus, e ele persuadiu o povo hebreu de que o tabernáculo era um projeto celestial, era o desejo de Deus habitar entre os homens e quebrar a parede de separação provocada pelo pecado lá do Éden. Por isso, na mente de Deus, significava fundir o céu com a terra, e essa fusão permitia que Israel pudesse compreender perfeitamente o plano de Deus para a sua vida, e principalmente a confirmação de Deus habitando no meio do seu povo, mesmo em meio ao deserto. Então, queridos, agora nós vamos entrar no cerne da mensagem, que está voltada para esse versículo que nós lemos em Êxodo 33:11. Ali era só para os irmãos entenderem um pouco o que era o tabernáculo, o que era a tenda, como era. A tenda em si mesma, ela não oferecia nenhum conforto. Era uma tenda pequena. As tendas ali em volta, no arraial, não oferecia também conforto para as famílias, para as pessoas. Não existia um sofá para sentar. Não tinha um banco, não tinha uma cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilação. O local era abafado. Imagine no deserto, pastores. Essas barracas, pastor Anderson Almeida, essas tendas no deserto, não tem árvore no deserto para produzir sombras. Não tem água para o povo. Imaginem essa multidão de pessoas andando no deserto, se estabelecendo em determinados lugares, por determinados períodos, debaixo de tendas, em circunstâncias assim, sem árvores, sem sombra, sem água. Essas tendinhas feitas de pele de animais. A tenda, ela não oferecia conforto algum. E a Bíblia diz, queridos,
que Moisés, ele ia para a tenda ouvir Deus, falar com ele. E o interessante aqui nesse versículo, vou explicar melhor para os irmãos daqui um pouquinho essa situação. E o interessante é que a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face. E quando Moisés terminava seu tempo na tenda, ele voltava para o arraial, para o cumprimento de seus deveres junto ao povo. Mas o finalzinho do texto que nós lemos diz que, porém, Josué, ainda jovem, ainda moço, servidor ou auxiliar de Moisés, a Bíblia diz que ele permanecia dentro da tenda. Vou explicar isso para os irmãos. Queridos, os textos anteriores a esse texto que nós lemos, os capítulos anteriores, vai dizer que Moisés, enquanto está no monte, falando com Deus, recebendo instruções de Deus, o povo, por conta da demora de Moisés em retornar a eles, a Bíblia diz que o povo começou então a construir um bezerro de ouro. Olha o que diz o capítulo 32. Mas, capítulo 32 de Êxodo, versículo 1, mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Arão, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu a ele, porque ele demorou um pouco lá no monte. E Arão então começa a pedir as joias, o ouro, os pendentes que as pessoas tinham, fundiu todo aquele ouro e constrói um bezerro de ouro. Deus do alto dos céus vê aquilo e fala: Moisés, volta correndo, porque o povo está pecando, o povo está construindo um Deus para eles, esse povo é obstinado. Volta, Moisés. Moisés volta, cobra de Arão. Arão fala: não, o povo me deu aí umas joias, um ouro, eu fundi e saiu esse bezerro aí, não estava nem intencionado não, botei tudo no fogo aqui, fundiu e saiu esse bezerro. Aí, queridos, aqui Deus entra numa ira contra o povo e quer matar todo mundo. Moisés intercede pelo povo. Mas aí no capítulo 33, nós vamos perceber que por conta, ou pelo fato de o povo ter pecado, Moisés, diz a Bíblia, o 33, que Moisés sai do meio do arraial. A Bíblia diz que Moisés sai do meio do arraial. E ele levanta ou constrói ou edifica a sua tenda bem distante. Moisés estava também muito nervoso com aquela situação, apesar de ser o homem mais manso da terra, diz a Bíblia. Ele estava revoltado com aquela situação. E se você ler o contexto, você vai perceber que Moisés sai do meio do arraial. Lá no arraial está o tabernáculo, estão as famílias com suas tendas. Moisés deixa aquele povo ali. Moisés vem para bem distante, diz o texto, pastor. E bem distante, aqui, bem longe do povo, ele monta a sua tenda. Essa tenda que me refiro, que Josué estava lá, não é a tenda lá que está dentro do tabernáculo. Moisés sai do meio do povo, ele vai para distante. Ele não queria papo com aquele povo. E ele constrói ou levanta, edifica, monta a sua tenda bem distante. E o povo, quando via Moisés vindo para a tenda e entrando na tenda com Josué, seu servidor, que não se apartava dele um momento sequer, a Bíblia diz que descia uma nuvem dos céus na tenda de Moisés. Lá estão as tendas. Aqui está a tenda de Moisés bem distante.
Mas quando Moisés entrava na tenda, diz a Bíblia, que uma nuvem do céu descia, e Deus bradava do céu e falava com Moisés. E diz a Bíblia, e aí esse versículo 11, que Deus falava face a face com Moisés. Como um amigo fala a outro amigo, Deus falava a Moisés aqui na sua tenda. Mas Moisés recebia as instruções de Deus, Moisés recebia a orientação de Deus. E ele saía da sua tenda e voltava para o arraial. E lá no arraial ele tinha muitos afazeres, ele tinha muitas obrigações. Quando Deus dava a ele as instruções, ele saía da sua tenda e voltava para o arraial. Mas queridos, a Bíblia vai nos dizer que Josué, filho de Num, permanecia e nunca se apartava do meio da tenda. O que acontecia? Moisés vinha, a nuvem de fogo desce, a nuvem desce, Deus fala com Moisés, dá a instrução, Moisés fala e vai executar o que Deus falou, vai atender lá as suas demandas junto ao arraial. Mas Josué fica aqui na tenda, e diz que ele não se afastava da tenda. A pergunta que se faz é, se essa tenda não tinha conforto algum, se essa tenda não tinha talvez um lugar para se sentar, se ali, imagino, era muito calor, por conta do deserto, por conta do sol, por conta da falta da sombra, muito embora o material fosse um pouco, protegia um pouco do calor, diminuía um pouco o calor, mas se aquela tenda não trazia conforto algum, o que? Aqui começa a mensagem. O que motivava Josué a permanecer na tenda? O que atraía Josué para não sair da tenda? Algo de muito especial tinha nessa tenda, porque Josué não saía. Moisés saía porque ele tinha suas obrigações, ele tinha seus afazeres, ele tinha que vir comunicar ao povo aquilo que Deus lhe falou. Mas Josué não saía da tenda. Josué não saía da tenda. O que então fazia com que Josué permanecesse ali? O tamanho da tenda era muito pequeno, não era um vão gigantesco, não, era um cubículo. A presença e a permanência de Josué na tenda, saibam, o prepara para um grande desafio que Deus lhe traria mais adiante. Se você ler o livro de Josué, logo no primeiro capítulo, você vai perceber Deus falando para Moisés, ou falando para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, pois, levanta, porque você vai conduzir esse povo à terra prometida. Olha o desafio. Você vai ter que atravessar o Jordão, Josué. Você vai ter que enfrentar os moradores de Jericó. Você vai ter que enfrentar gigantes. Você vai ter que enfrentar desafios. Mas Deus diz: Moisés morreu. Ele é morto. E eu vou precisar de você. Então a permanência e a presença de Josué ali naquela tenda estava preparando ele para um grande desafio que o Senhor lhe traria anos depois. Isso nos ensina, queridos, isso nos ensina que a chamada para o ministério é de origem divina. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus que escolhe, é Deus que comissiona, é Deus que envia. Temos muitos obreiros hoje, temos muitas pessoas hoje
chamando-se a si próprias, pessoas chamando-se a si próprias para o ministério. Você não se chama, você não te envia, não se envia. Quem chama é Deus, quem escolhe é Deus, e Ele escolhe segundo a sua vontade, Ele escolhe segundo o seu coração. Quantos milhares de pessoas existiam ali, que poderiam ser o substituto de Moisés, que poderiam levar aquele povo à terra prometida, tendo Moisés sido morto. Quantas pessoas? Mas quem escolhe, às vezes, não é o Moisés. Quem escolhe não é o grupo de obreiros, não são os anciões ali que se reuniram. Não, nós queremos Moisés como líder, Josué como líder, é ele que vai nos conduzir à terra prometida, ou é ele que vai nos levar de volta para o Egito. Nós queremos aqui um líder nosso, nós vamos escolher. Quem chama o homem é Deus. E quando Deus chama o homem, Deus se encarrega de cuidar dele na caminhada. Os problemas surgem, as dificuldades surgem, mas quando é Deus que chama, Ele não vai parar, Ele não vai desistir, Ele vai sair do outro lado, porque quem está diante dele é Deus. Você vai ver muitos ministérios fracassados, você vai ver muitas pessoas derrotadas no ministério, frustradas. Você vai ver suicídios no ministério. Você vai ver homens que dirigiram igreja, fechando igreja, homens que dirigiram rebanhos, se enforcando, se matando. Eu não posso crer que Deus vai chamar alguém para permitir uma tragédia dessa. Quando Deus chama, pode desabar tudo do seu lado. Ele pode morrer, ele pode ser decapitado, ele pode ser queimado numa fogueira viva, mas ele nunca vai desistir, ele nunca vai se entregar, ele nunca vai recuar, porque a Bíblia diz que aquele que recua, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Se é Deus que chama, vai prosseguir. É com os espinhos, é com dores, é sangrando, é faltando parte, é sendo queimado nas fogueiras, pastor, é sendo jogado numa caldeira de óleo fervendo, como muitos apóstolos, como os apóstolos morreram. Vai ser, ainda que seja assim, mas se Deus chamou, vai continuar, vai dar certo, você vai chegar do outro lado, porque a Bíblia diz que Deus não vai colocar, parafraseando, uma carga nos nossos ombros acima do que a gente pode suportar. Esse mundo, as coisas não acontecem sem luta, sem prova. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, e vamos ter mesmo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, e jaz mesmo. E graças a Deus que eu não sou daqui, eu sou do céu. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de forma passageira, é temporal, é por um pouco de tempo. Não vamos permanecer nessa luta, nessa prova. Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, e eu vou fazer parte dos remidos, lavados, redimidos, que subirão para o céu com ele. Esse mundo que jaz no maligno vai continuar no maligno, vai continuar, mas eu não vou ficar aqui, não vou. Então Moisés é morto. Deus diz: Josué, você vai levar esse povo. É Deus, é Deus. E interessante que antes de Moisés morrer, Deus diz isso para o próprio Moisés: Moisés, você não vai entrar lá na terra prometida, não. Você não vai. Josué vai ser o seu sucessor. Mas Josué era discípulo. Josué caminhava do lado de Moisés o tempo todo, todo o tempo. Se você ver a história de Moisés e de Josué, você vai ver que eles estão juntos todo o tempo. E nesse episódio, a Bíblia diz
que Moisés sai da tenda depois de Deus falar com ele, mas Josué continua na tenda. O que é, queridos, que faz com que Josué permaneça no interior da tenda? Essa tenda, posteriormente, ela veio a ser substituída pelo templo de Salomão. Essa outra tenda, né? A tenda do tabernáculo. A tenda do tabernáculo, posteriormente, vai ser substituída pelo templo. Mas aquela tenda onde Josué ficou, a tenda de Moisés, que ele construiu a tenda para si, diz o texto. Ali Deus falou com ele. Ali a glória de Deus foi manifesta. Ali o povo via a nuvem descendo, como aquela nuvem que está lá no final. O povo via aquela nuvem. Quando eles viam aquela nuvem, eles sabiam que Deus estava se manifestando e falando com Moisés cara a cara. Essa tenda era símbolo da presença de Deus também, porque Deus desceu ali. Quando o templo foi construído por Salomão, todos os utensílios do tabernáculo foi transferido para o templo. Josué permanece lá, apesar de lá não ter atrativo qualquer, porque a tenda era um lugar para se buscar a face do Senhor. Por isso estava lá Josué. Essa expressão bíblica, buscar a face do Senhor, indica buscar a sua graça, buscar o seu favor, buscar a sua presença. O Salmo 27:8, Salmo 27:8 vai dizer: quando tu disseste, buscai-me a minha face, o meu coração disse ao Senhor, a tua face eu buscarei. E onde é que nós buscamos a Deus? Josué, ele permanecia na tenda porque ele queria ter contato com a face de Deus, com a presença de Deus, com o poder de Deus. Nos versículos antecedentes, Êxodo 33:7 diz que Moisés costumava armar a tenda para si, fora do arraial, bem longe do arraial, e todo aquele que queria buscar a face do Senhor, ia até a tenda da revelação, ou a tenda da reunião, tenda da congregação, nesse caso aqui. Por que o texto faz questão, 33:7, de dizer que Moisés armava a tenda para si, e não para o povo? Porque o povo havia rejeitado a presença de Deus, o povo havia rejeitado o Senhor. Lá em Êxodo 16, quando o Senhor manda todo o povo cercar o monte, e diz para ele, vocês não toquem no monte, por causa da minha presença, porque eu vou descer sobre o monte. Quando o Senhor desceu sobre o monte, a Bíblia diz que o monte estremeceu, fumegou, e Moisés entrou na presença do Senhor, e quando Moisés desce ao povo, o povo diz para Moisés, nós não queremos falar com Deus, porque nós temos medo. Fala você, Moisés, e o que ele te disser, você fala para nós que nós vamos praticar. Aí Moisés diz, não, o Senhor não desceu aqui nesse monte com sua glória, como fogo, como manifestação da sua presença, para que vocês tenham medo dele. Não, ele desceu para que vocês o conheçam e saibam que ele é o Deus Todo-Poderoso, que vos tirou da terra do Egito. Mas o povo disse, não, Moisés, fala com ele você, nós não queremos falar com ele. Você busca a face de Deus, e nós vamos fazer o que você determinar, Moisés. Aquele povo não quis a presença de Deus, aquele povo não quis buscar a face de Deus, aquele povo não quis a glória de Deus. Por isso Moisés vai dizer que ele arma a tenda para si, não é para o povo não quer. O povo hoje não está mais querendo a tenda, porque não quer mais presença de Deus. Tenda é a igreja. O povo não está mais querendo igreja. O povo não está mais querendo vir buscar a face do Senhor no seu santo templo. O povo não está mais querendo vir buscar a glória de Deus no seu santo templo. A tenda, o templo é lugar da presença de Deus. Muito embora o meu corpo, o seu corpo seja templo do Espírito Santo de Deus, mas nós ainda precisamos nos reunir enquanto congregação, enquanto igreja, porque quando nós estamos juntos nós somos mais fortes, isolados nós somos mais fracos. Hebreus 10:25 vai nos dizer, não deixando a nossa congregação,
como é costume de alguns. Tem alguns que estão deixando a congregação. Tem alguns que não querem mais saber de vir buscar a presença de Deus, de vir se fortalecer. Meus pastores mais antigos diziam que nós cristãos, nós crentes, somos como uma brasa acesa ali no fogo. Enquanto as brasas estão todas juntas, acesas, elas não se apagam. Mas se você tirar aquela brasa do fogo e deixá-la isolada, sozinha ali, ela vai apagar, ela vai morrer, ela vai esfriar. O crente sozinho é um crente que fica vulnerável aos ataques do inimigo. O crente sozinho não tem força para caminhar e ir muito longe, porque o caminho é espinhoso, tem precipícios, tem buracos, e você pode cair neles. Por isso você precisa da igreja, por isso você precisa congregar, por isso você precisa vir ouvir a palavra de Deus, por isso você tem que estar envolvido com a obra do Senhor. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o amigo ajuda a levantar, mas estando sozinho, quem o levantará? Não ande sozinho, esteja na igreja, faça parte do corpo, esteja no corpo. O corpo vai te ajudar a permanecer de pé, o corpo vai te ajudar. Então o povo rejeitou o Senhor. Então Moisés diz: eu vou armar uma tenda para mim, já que vocês não querem. Agora, se dentre esse grupo aqui tem alguém que quer buscar a face do Senhor, vem aqui onde eu estou, porque aqui tem a presença de Deus. Isaías 55:6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Alguns saíam do arraial e iam fora do arraial, onde estava a tenda de Moisés, porque queriam buscar a presença de Deus. Mas a grande maioria, a maior parte, não queria saber de Deus. Jeremias 29 vai nos dizer que o profeta vai nos dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem ainda um remanescente que quer buscar o Senhor, tem ainda um remanescente que quer congregar, tem ainda um remanescente que quer sentir a presença de Deus, tem ainda um remanescente que quer sim estar em comunhão uns com os outros, tem sim um remanescente que quer buscar a face de Deus. Não seja como aquele povo que não quer Deus, que não quer buscar a face de Deus. 2 Crônicas 7,14 nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa está de pé, a promessa ainda vale, ela não é ultrapassada. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, busque a face do Senhor, busque a face do Senhor. Então, o primeiro motivo que fazia com que Josué permanecesse na tenda, pastores, é porque na tenda, ou a tenda era o lugar da presença de Deus. Josué desejava estar onde a presença de Deus estava. Josué almejava estar permanentemente na presença de Deus. Por isso Josué, a despeito daquela tenda ser pequena, desconfortável, calor, ainda assim, Josué preferia permanecer na presença de Deus. Os crentes de hoje não querem permanecer, ou deixam de permanecer na presença de Deus por qualquer situação.
Se tiver um jogo do Flamengo com o Fluminense hoje, decidindo aí a semifinal do Campeonato Carioca, agora no horário do culto, ele prefere ficar em casa, assistindo o jogo, a vir buscar a face do Senhor. Quantos não estão aqui hoje? Talvez por esse motivo. Josué preferia permanecer na tenda, porque tenda é lugar da presença de Deus. Prefira sempre estar onde a presença de Deus está. Prefira sempre estar no lugar onde Deus pode falar com você. Procura sempre estar onde a glória de Deus está. Segundo lugar, por qual motivo Josué preferiu ficar na tenda? Josué, ele fica na tenda, porque lá é o lugar onde se aprende a ouvir a Deus. Ali Deus se manifestava, ali Deus falava, e ele queria ouvir a voz de Deus, ele queria ter as experiências que Moisés teve. Josué preferiu estar no lugar onde se aprende a ouvir a voz de Deus. Fique imaginando os irmãos que trabalham com escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical é um lugar onde a gente aprende a palavra de Deus. E os crentes de hoje não querem saber de escola bíblica dominical. Aqui na escola bíblica dominical se aprende a palavra de Deus, se estuda a palavra de Deus. Aqui se debate a palavra de Deus, aqui tira dúvidas acerca da palavra de Deus, aqui se cresce espiritualmente no conhecimento. Josué preferiu ficar onde se aprendia a ouvir a voz de Deus. Queira estar na tenda, ouvindo Deus falar com você. Queira estar na tenda, aprendendo a ouvir Deus falar com você. Não abra mão da tenda, não abra mão da igreja, não abra mão, porque aqui Deus fala com você. Aqui alertas lhe são dados. Aqui você se fortalece em Cristo. É lamentável que a igreja não tenha sido ensinada, orientada e treinada para se perceber quando Deus está falando algo. Muitas pessoas não reconhecem a voz de Deus. Muitas pessoas talvez estão aguardando que Deus desça do céu, numa nuvem, sei lá, numa coluna de fogo, e fale com ele. Foi assim lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas hoje tem uma nova aliança. Hoje nós temos a voz de Deus aqui, mas ninguém quer ouvir isso aqui, e quando ouve não quer obedecer. Aqui está a voz de Deus. Muito embora ele possa, mas dele não vai descer do céu numa nuvem, ele não vai descer do céu numa coluna de fogo para falar com você, não. Muito embora ele possa, ele não vai fazer isso. E se fizer, vai ser em situação de exceção. Você quer ouvir Deus falar? Aprenda a ficar na tenda, aprenda a congregar, aprenda a ficar na sua igreja, porque aqui é o lugar onde se aprende a ouvir a voz de Deus. Capítulo 12 de Êxodo, de Números, nós vamos notar lá uma briga entre família. Briga entre família. Arão, que é irmão mais velho de Moisés e é sacerdote. Miriam, que é a irmã mais velha do que os dois e que é profetisa. Discordam de uma decisão de Moisés. Briga entre família. Aí Deus chega para Miriam e Moisés, convoque eles para uma reunião, porque Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés, briga dentro de casa.
Deus então chama os dois, convoca eles para uma reunião e dá um puxãozinho de orelha neles. Interessante a gente saber que aquela briga que estava acontecendo ali, ela não estava ferindo laços familiares, porque briga dentro de família fere laços familiares, mas essa briga estava ferindo a autoridade de Moisés, que lhe foi concedida por Deus. Aquela briga ali, aquele falatório, aquele mexerico de Arão e Miriam, estava ferindo a autoridade espiritual de Deus sobre a vida de Moisés. E a autoridade espiritual não tem grau de parentesco. Escreva isso. A autoridade espiritual não tem grau de parentesco, não tem laço familiar. Uma coisa é a autoridade de esposa, de marido, de pai, de irmão. Uma coisa são essas autoridades. Esse é um tipo de autoridade. Mas quando se trata de autoridade espiritual, para o exercício do governo no arraial de Deus, não existe laços. Não existem laços familiares. Sejam conjugais, laços de filiação. Essa autoridade que Moisés tinha não podia ser confundida. Aquela autoridade era uma autoridade concedida por Deus, porque ali Moisés representava o próprio Deus, exercendo liderança, governo e comando sobre o povo. Então, Arão e Miriam falam de Moisés, e a agressão não é contra Moisés, é contra o próprio Deus lá no arraial. Quando duas pessoas, ou quando uma pessoa se levanta contra uma autoridade de Deus, ela não está se levantando contra uma autoridade terrena, ela está se levantando contra a própria, não está se levantando contra a própria autoridade, ela está se levantando contra a autoridade de Deus, ou contra o próprio Deus. O Senhor chama Arão e Miriam e diz assim: vamos lá na tenda, porque eu quero conversar com vocês. E o Senhor diz para Moisés: vai lá para a tenda, porque eu quero fazer uma reunião com você, com Arão e com Miriam. E quando chega os três na tenda, a Bíblia diz que o Senhor brada de cima do propiciatório. Isso é extraordinário, irmãos. Esse texto vai dizer assim: Deus diz para Arão e para Miriam: olha, Arão e Miriam, se houver profeta em Israel, apresentem-o a mim, porque eu não o conheço. Eu não encontrei um profeta entre vocês. O que aconteceu? Deus acabou de descredenciar Miriam, que era profetisa. Deus acabou de dizer: você está pensando que você é profetisa? Nem te conheço. Você está pensando que porque você é profetisa, você pode falar de Moisés? Quando você fala de Moisés, você está falando de mim, o próprio Deus. Então quando Deus diz: olha, se existir porventura um profeta em Israel, eu quero conhecê-lo, me apresentem, porque eu não conheço, eu não encontrei profeta entre vocês. Miriam, você não tem nada de profetisa. E se vocês me trouxerem um profeta, saibam, eu falarei com ele, quem sabe, por sonhos, por visão. Agora, com meu servo Moisés, que está aqui do lado de vocês, com ele é diferente, porque com ele eu falo face a face. Olha como é Deus e a autoridade. Veja como é. O que Josué queria na tenda era exatamente isso. Ele queria ouvir Deus, por isso ele não saía da tenda. Por isso ele ficou na tenda, porque ele queria desenvolver uma relação de intimidade com Deus. Ele queria conversar com Deus, a exemplo de Moisés. Ele queria ouvir Deus. E o interessante é que não importa o quanto fervoroso você seja, não pense que ninguém é mais espiritual do que ninguém, porque espiritualidade não se mede, é Deus que sonda coração. Não pense que o que grita, não pense que o que fale com mais ênfase, com mais entonação, com mais oratória,
que fala em línguas o culto todinho e você não entende nada. Não sou contra falar em línguas, não sou contra, mas não pense que alguém é mais espiritual do que ninguém. Por quê? Porque espiritualidade não se mede, é Deus que sonda o coração. Não importa o quão fervoroso você seja, preste atenção. Samuel, o profeta, ele era mais crente que Eli, mas Eli tinha mais discernimento do que Samuel. Samuel era mais crente. Samuel ouve Deus chamar 2 vezes e ele não reconhece a voz de Deus. Samuel era mais fervoroso, vamos dizer assim. Era mais fervoroso, mas Deus chama 2 vezes e ele não reconhece a voz de Deus. Então não importa o quanto mais fervoroso você seja. Aí quando há uma 3ª vez, Eli orienta discernimento. Eli orienta Samuel. Olha, Samuel, você é fervoroso, você é cheio do poder, você é crente de rocha mesmo, mas você não está entendendo, é Deus que está falando com você. Se você ouvir essa voz de novo, vai lá e diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Percebe? Não importa o quanto fervoroso seja a pessoa, Eli tinha discernimento mais do que Samuel. Isso também está no nível de autoridade espiritual, porque Eli estava acima de Samuel no plano espiritual. Isso é autoridade. Não pode chegar como Miriam e pensar: você está pensando que Deus fala só com você, Moisés? Deus fala comigo também. Deus fala contigo. Deus fala contigo. Mas cuidado para você não afrontar a autoridade espiritual de Deus que está na sua vida, de alguém que está sobre a sua vida. Jó 33,14, antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Agora, para a gente encerrar muito rapidamente, porque não dá para a gente continuar por causa do horário. 3º lugar, Josué vai permanecer na tenda, porque tenda é lugar para ser cheio do Espírito Santo. Josué permanece na tenda, porque tenda é lugar para ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu esclarecer uma coisa para você. Uma coisa é ser batizado com o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Quem é cheio do Espírito Santo desenvolve o fruto. Por isso que você vai ver muita gente falando em línguas estranhas e te decepcionando, porque não tem caráter, porque não é longânimo, porque não tem domínio próprio, porque afronta, porque briga, porque discute, porque rouba. Quem é cheio do Espírito Santo desenvolve o fruto do Espírito Santo. Uma coisa é ser batizado e falar em línguas, outra coisa é ser cheio. E Josué estava na tenda porque ele queria ser cheio do Espírito Santo. Ele estava na tenda porque tenda é lugar de se encher do Espírito. O batismo com o Espírito Santo ocorre uma vez. O enchimento do Espírito Santo é contínuo. O enchimento do Espírito Santo é permanente. O enchimento do Espírito Santo é constante, é para sempre. Então você pode ser batizado no Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. A igreja está cheia de pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas nós estamos precisando de algo mais. Não estamos precisando apenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo,
Mas nós estamos precisando de pessoas que sejam cheias do Espírito Santo e que demonstrem as evidências do fruto do Espírito na sua vida. Se a igreja fosse formada só por pessoas cheias do Espírito Santo, que evidenciam o fruto do Espírito em suas vidas, nós tínhamos uma igreja quase que perfeita. Por isso que eu amo Joel 2, 28 e 29. Vamos ficar de pés. E há de ser que depois, nos últimos dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e também sobre os servos e servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Está apontando para Atos capítulo 2, quando isso acontece. Atos capítulo 2 vai dizer que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio como que um vento impetuoso, veemente, encheu toda aquela casa onde eles estavam, e começaram a falar noutras línguas, porque foram cheios do Espírito Santo. Josué não saiu da tenda, porque tenda é lugar de ser cheios do Espírito Santo. Josué permanecia na tenda, porque tenda é lugar de se aprender a ouvir a voz de Deus. Josué permanecia na tenda, porque tenda é lugar da presença de Deus. Permaneça na tenda em nome de Jesus. Não saia da tenda em nome de Jesus. Não deixe a sua igreja em nome de Jesus. Não deixe de congregar em nome de Jesus. Esteja onde está a presença de Deus. Busque sempre na tenda conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, aprender mais de Deus, e você será um crente diferente. Josué foi diferente porque permaneceu na tenda. Josué veio a receber uma grande missão, substituindo Moisés, levando o povo de Israel à terra prometida, porque ele aprendeu a permanecer na tenda. Amém? Vamos louvar ao Senhor com essa canção.